Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os impactos das mudanças na medição de faturamento, com foco principalmente na CP21, proposta da ANEEL, de extinção do período de ajuste, e na proposta CCE, de estimação automática do período de ajuste. Meu nome é Michel Luiz Miller, eu sou executivo de negócios na Way2 Tecnologia. Antes de a gente entrar no procedimento de ajustes, vamos falar um pouquinho sobre o que é a medição de faturamento e o que consiste essa medição de faturamento. Ela consiste através de uma instalação de um SMF, ou seja, medidores de faturamento em campo, onde a gente tem um medidor principal e um retaguarda, e um canal de comunicação que é através desse canal onde os dados são enviados para a câmara de comercialização. Existem basicamente dois métodos de envio desse dado para a câmara de comercialização, dado como coleta ativa ou como coleta passiva. Basicamente a diferença é coleta passiva, o agente é responsável por enviar esse dado para a câmara de comercialização. Já a coleta ativa, o agente, a CCE fica responsável por fazer essa coleta. Independente da forma, diariamente esse dado tem que chegar na CCE no período entre meia-noite às 10 da manhã para a contabilização dessa energia. E o procedimento de ajuste. Uma vez que esse dado foi coletado, ele está consistido dentro da câmara de comercialização e você não concorda com esse dado que foi armazenado lá, você pode questionar ele. Você pode fazer isso através do ajuste de medição, que acontece de MS4DU mais até 7DU, onde você pode corrigir esse dado lá dentro da CCE. E é sobre esse ponto onde a gente vai falar, sobre o procedimento de ajuste de medição, sobre essa etapa do processo de contabilização de energia. Basicamente, o processo ele acontece entre MS mais 4DU até 7DU, através do módulo de notificação da CCE, onde você insere um arquivo XML com o dado que você gostaria de corrigir, e acompanhado de uma devida justificativa técnica. E a câmara de comercialização ela vai julgar se aquilo é correto ou não. Se for correto, ela substitui o seu dado que foi contabilizado. Se for errado, ela vai negar e fica o dado que foi coletado pelo medidor, coletado pela própria CCE. Tipos de ajustes. Utilizando um pouquinho a expertise da Way2 e do seu centro de operação, que conta com cerca de 1.200 medidores ativos no seu serviço, levantei os dados históricos do ano passado, 2018, de janeiro até dezembro, da quantidade de ajustes. E fica nítido que grande problema, a maioria desses ajustes vem de sincronismo de relógio, correspondente a cerca de 42% dos ajustes de medição. Isso é algo em torno de 500 ajustes no ano dos nossos agentes de geração, onde a gente tem problemas no sincronismo de relógio. Um problema relativamente pequeno, mas que pode trazer uma perda de receita gigante no final do ano se não corrigido, se não arrumado esse dado. Tem alguns outros problemas que acontecem na medição, como calibração, falhas dos medidores, problemas TC e TPs, desligamentos e ligamentos de usinas inesperados que acabam ocasionando desligamento dos medidores e não registrada essa energia gerada. E aí a importância de você corrigir esse dado para garantir a correta contabilização dessa energia. Qual que é a proposta da CCE dentro dessa modalidade dos ajustes, né? Basicamente ela quer acabar com o período de ajuste. Por quê? Hoje, os grandes agentes, a gente tem problemas, né? Os agentes fazem as solicitações de ajuste de medição, isso gera um trabalho grande para a CCE de corrigir esses dados, né? Ela entende que tem que ser olhado com mais serenidade para esses dados, né? E fez uma proposta tanto de extinguir o período de ajuste, fazer toda a parte de ajustes diários, ou seja, eu coleto diariamente esse dado, valido esse dado e eu ganho o direito de eu corrigir, de questionar essa coleta desse dado diariamente, como também estimar esse dado. Então, eu tendo qualquer tipo de problema na medição, a CCE ela vai estimar. E aí vai do agente de monitorar isso e garantir que aquela estimativa foi correta ou não, mas ela deixa a abertura para você poder corrigir esse dado estimado. E como que ela estima esse dado? Ela leva em consideração se os dados são de líquidas, brutas, qual que é a topologia dessa usina, utiliza como dados históricos para estimativa, entre outros métodos, né? Já a proposta da ANEEL, mais conhecida como a CP21, ela vem com uma proposta um pouquinho diferente. Por quê? Ela leva como consideração
que a CCE não vai ter como auditar esses ajustes feitos pelos agentes, né? Essa proposta que a gente faz de corrigir esse dado, ela não tem muito como auditar isso. Então, uma preocupação da ANEEL é que aconteçam fraudes dentro desses ajustes. Ela defende que os agentes possuem já tecnologias o suficiente para cuidar da sua medição com maior celeridade e garantir que não tenham erros nessa medição. Os dados estimados na CCE são definitivos, ou seja, uma vez coletado o dado e estimado esse dado que teve algum tipo de problema, o agente não vai poder corrigir mais esse dado. É esse dado e não tem mais muito como mexer. E com isso a gente vai ter a antecipação do período de contabilização, que hoje acontecia 7 dias do mês seguinte, vamos conseguir antecipar para apenas 2 dias do mês seguinte, né? Ou seja, eu ganho maior período para comercialização dessa energia e gestão dos contratos. Como é que é a estimativa de dados da ANEEL, uma vez que a CCE também tem essa estimativa, que leva em consideração vários pontos, a CCE da ANEEL é um pouco mais rígida, onde ela leva em consideração qualquer tipo de inconsistência nesse dado, eu tenho a contabilização zero da minha geração. Ou seja, meu medidor desincronizou, eu tive algum problema e isso gerou uma inconsistência, vai ser zerada a minha geração naquele momento. Conclusões que a gente toma sobre essas análises, né, sobre essas duas propostas. A da ANEEL tem o objetivo muito de deixar um pouco mais conservadora esse período de ajuste, né? Ou seja, qualquer tipo de inconsistência que eu tenho, eu vou ter uma perda de receita no final do mês. Já a CCE, não. Uma proposta muito mais branda, vamos dizer assim, onde eu consigo levar em consideração pontos de conexão ou até mesmo questionar aquela estimativa feita pela CCE. Conclusões da WITU: independente da proposta que ela seja aprovada e que vá para frente, e que é importante ter essa mudança dentro do período de ajustes, né, que de fato isso gera um trabalho grande para a câmara de comercialização em acompanhar e ver todos os ajustes que são feitos todos os meses. Então a gente precisa ter uma modernização desse sistema. Independente da proposta que venha, se for a CP21 ou a proposta da CCE, a gente vai precisar de tecnologias para garantir que toda a inconsistência de dados seja monitorada e identificada, ou até mesmo no caso da CP21, garantir que não vai ter nenhuma geração zero e uma perda de receita mais significativa para o ativo. Gostamos de lembrar sempre, né, o SMF ele é a caixa registradora da usina. Então todo dado que é registrado dentro desse medidor é o que de fato você vai receber lá no final do mês. Então a importância de você monitorar e garantir que esse dado está correto. Ou seja, qualquer perda, né, principalmente levando em consideração a própria CP21, impacta direto no caixa da usina, né? Então a importância de você ter tecnologias emergentes que tragam essa visibilidade sobre esses dados. Muito obrigado pela atenção de todos. Sigam a WITU nas redes sociais. E toda essa apresentação e as outras vão estar disponíveis no link para download. Muito obrigado.